Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ter uma aula a respeito de regressão linear múltipla. Bora pro vídeo? Bom, essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai ter uma aulinha rápida a respeito de regressão linear múltipla e a segunda parte vai ser a execução do teste no SPSS. E alguns conceitos básicos da regressão linear eu expliquei no vídeo de regressão linear simples. Então, caso você não saiba, sugiro que você volte para lá só para ver a parte da aula, os slides, o PowerPoint, tá bom? E aí, para a execução do teste, depois você assiste a primeira parte dessa aula e depois assiste a parte de execução do teste no SPSS. Então, bora para a tela do computador? Hoje vamos para a nossa aula de regressão linear múltipla. Vamos começar entendendo esse teste, tá? E para isso, eu não vou entrar muito a fundo na parte de regressão, porque eu já entrei na parte de regressão linear simples. Então, se você ainda não viu o vídeo de regressão linear simples, para entender o porquê, quando, como usar, eu expliquei lá no outro vídeo que a gente vai dar continuidade. Então a gente vai ver a parte múltipla para frente, tá? Então, assim como na regressão linear simples, a múltipla a gente tem uma equação, só que aqui a equação é um pouquinho diferente, tá bom? O A virou um B0 e as outras variáveis ali, as outras letras, viraram B1, X1, B2, X2 e assim sucessivamente, e eu tenho um erro no final. O que é isso, tá? O meu Y é o meu resultado, o meu B0 ou beta 0 é a minha constante, tá bom? Que vai sair na tabela de coeficientes e vai sair aqui como constante, tá bom? A gente consegue ver aqui embaixo. O que é o meu B1, X1, B2, X2, tem até aqui BK, XK? São quantas variáveis eu vou ter. Então eu posso ter ali uma variável de força, tempo de reação, dor e assim sucessivamente, tá bom? Nesse caso aqui do exemplo eu tenho três variáveis, então eu tenho B1, B2 e B3, ou beta 1, 2, 3, tá? E também são constantes que a gente vai montar o modelo e o modelo vai trazer para a gente o número aqui, tá? E o meu X1 é o valor que eu vou colocar ali, que no caso eu, pesquisador, vou escolher, tá? E aqui, o meu Ezinho aqui em grego é o meu erro, tá certo? Nesse caso aqui, ele não sai na tabela do SPSS. E na hora de reportagem, a gente só coloca esse Ezinho. Ou eu também já vi pesquisadores e até artigos científicos no qual não foi reportado esse erro no artigo, ou o pesquisador não falou, depende ali, cada caso é um caso, tá bom? Dando continuidade, eu tenho métodos para realizar essa regressão linear múltipla. Eu tenho um método hierárquico, no qual é o pesquisador que vai escolher a ordem que ele vai querer inserir as variáveis. E isso vai ser baseado em razões teóricas, tá bom? No caso, em outros estudos já publicados, tá? Um outro método é o método de entrada forçada, conhecido como Enter, no qual todos os previsores vão entrar no modelo ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a variável A, a B e a C. Então, no hierárquico aqui, eu posso botar B, C e A, eu posso botar A, C e B, da escolha do pesquisador. Aqui eu vou botar todo mundo no bolo doido, então vai entrar todo mundo aqui, A, B e C. E aí o próprio SPSS vai realizar os cálculos ali e dá para vocês a melhor maneira ali, o melhor modelo, tá bom? E por último, eu tenho o passo a passo, e dentro do passo a passo eu tenho o forward e o backward, tá bom? E esse passo a passo é conhecido como stepwise. O que é isso? No passo a passo, que é o stepwise, ele vai colocar ali cada bloco e vai fazer um modelo matemático previsto da maneira do stepwise.
E dentro desse stepwise, como eu falei para vocês, eu tenho o para frente e o para trás. Qual que é a diferença de um para o outro? O para frente, o forward, ele vai colocando na cesta quem tem a maior correlação. Então, por exemplo, eu tenho uma cesta aqui e eu tenho um ABC. Então, primeiro eu jogo o C, que ele tem a maior correlação, depois eu jogo o A e depois eu jogo o B, tá bom? Supondo que essa seria a escala de correlação. Já no para trás, ou backward, ele vai retirando as variáveis que não têm contribuição. Então, aqui eu tenho a variável C, A e B, tá bom? E ele vai e analisa essas variáveis e no primeiro modelo ele tira o B. Aí aqui, no segundo modelo aqui, ele tira B e o A, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Quando usar um, quando usar o outro, tá? Se você for utilizar entre o forward ou o backward é preferível ao forward. Isso é em virtude do efeito supressor que ocorre quando um previsor tem um efeito significativo somente quando outra variável é mantida constante. Traduzindo isso para o bom português, no forward há um risco maior de ter um erro tipo 2. O que seria um erro tipo 2 aqui na regressão linear múltipla? Seria eliminar um previsor ou uma variável que de fato contribui para o modelo, tá bom? Então, por isso é preferível o uso do backward, tá? Mas, de forma geral, é recomendado que se utilize primeiramente o modelo hierárquico. Por quê? Porque esse modelo hierárquico já é baseado em outros estudos, tá bom? E o pesquisador, por ser a área de trabalho do pesquisador, ser a área afim do pesquisador, ele tem afinidade com aquelas variáveis, tá certo? Então, para a gente rodar essa regressão linear múltipla, existem alguns pré-requisitos, tá bom? São eles: um N mínimo de 20 por cada variável independente, e aqui eu vou botar um asterisco também, a gente já fala disso. Deve haver aí uma relação linear entre as variáveis dependentes e independentes, a gente checa isso por meio do gráfico. Um Derby-Watson perto de 2, tá bom? A ausência de multicolinearidade, a ausência de outliers, homocedaticidade e distribuição normal dos resíduos, tá bom? Aqui do Derby-Watson a gente já viu. Na ausência de multicolinearidade a gente vai pedir lá, e eu posso utilizar tanto o tolerance quanto o VIF, tá? A ausência de outliers a gente também já viu na regressão linear simples, tá bom? Utiliza ali 3. Esse aqui a gente já viu, e esse aqui também a gente já viu na aula de regressão linear simples, tá bom? E por que eu botei um asterisco aqui, além do Derby-Watson também? Só que o Derby-Watson já foi explicado na aula de regressão linear simples. Se você não viu, corre lá e assiste, tá bom? Por quê? Porque existem artigos aí que tratam desse quantitativo de amostras que a gente deve ter para rodar as regressões, tá bom? Esse aí é um dos primeiros artigos de 1991 do Green, tá? Que ele traz para a gente o seguinte: de acordo com o número de preditores, tá bom? Para ter um efeito aqui médio, por exemplo, se eu tenho somente um preditor, eu preciso aqui de 53 indivíduos, tá bom? Se eu tenho aqui 5 preditores e eu quero um efeito grande, eu preciso de 42 indivíduos, e assim sucessivamente. Vocês podem utilizar esse artigo científico, tá bom? Que é um dos primeiros, ou podem utilizar aqui um N mínimo de 20, tá bom? Todos possuem referências, tá? Continuando, antes da gente aprender a realizar o teste, vamos ver um exemplo prático disso, tá bom? De forma clara e simples. Eu tenho aqui um processo químico, tá? Uma reação química acontecendo aqui, e para essa reação química acontecer,
ela depende de 3 fatores aqui, tá bom? O primeiro é a temperatura, o segundo é a pressão e o terceiro fator aqui é a taxa de agitação. Então eu tenho 3 variáveis regressoras ou tenho 3 variáveis aqui que vão interferir diretamente na qualidade de um processo químico, tá certo? Então vamos supor, se a temperatura estiver muito alta, esse processo químico aqui não vai ser 100% eficaz, tá bom? Ele vai ser 80% eficaz. Beleza? Agora vamos para a execução do teste. Bom, pessoal, vamos aprender na prática como fazer uma regressão linear múltipla. O nome da planilha que eu estou utilizando aqui é regressão linear múltipla custo-saúde. Bom, vamos já considerar que nós atendemos o primeiro pré-requisito, que é um mínimo de 20 pessoas por cada variável independente, beleza? Então vamos para o segundo pré-requisito, que é a relação entre as variáveis dependentes e independentes, tá? Que essa relação seja linear. Então aqui eu vou em gráficos, vou pedir para construir um gráfico, vou selecionar a matriz e vou mandar definir. Aqui eu vou colocar a minha variável dependente, tá? E aqui em cima, nesse box aqui de cima, eu vou colocar minhas variáveis independentes. E vou dar um OK. Tá carregando. Bom, saiu aqui a nossa matriz e de acordo com a análise subjetiva, no caso a minha análise enquanto pesquisador, esse pré-requisito foi atendido. Existe uma relação linear entre as variáveis dependentes e independentes, tá certo? Aqui uma retinha para cima, uma retinha aqui, aqui e os pontos estão próximos dessas retas, tá certo? Só aqui que está um pouco meio disperso, né, nessas duas aqui, mas de forma geral esse pré-requisito foi atendido. Agora, o pré-requisito Durbin-Watson, multicolinearidade, ausência de outlier e homocedasticidade, a gente vai ver quando for pedir a regressão múltipla, tá? E a distribuição normal dos resíduos a gente vê depois. Então vamos lá, vamos em analisar, regressão linear. Na minha variável dependente eu vou colocar aqui o custo de saúde e aqui embaixo eu vou colocar minhas variáveis independentes. A respeito do método eu já expliquei para vocês anteriormente, eu vou deixar isso aqui Enter, tá? Então, primeiro eu vou colocar quantidade de horas de exercício por semana, vou mandar um Next, depois eu vou colocar aqui o consumo de cigarro, vou dar um Next e por último o consumo de álcool. Montei os meus blocos, no caso aqui eu tenho 3 blocos. Agora eu vou pedir as opções aqui, eu vou primeiro em estatística, vou selecionar tudo aqui, menos essa correlação parcial, vou pedir o Durbin-Watson e vou pedir a parte dos outliers aqui. E dou um continuar. Em plots, eu vou botar aqui o zred e no eixo X aqui o zpred, tá? Vocês podem pedir histograma e o ppplot, tá? Eu não vou pedir por quê? Porque eu vou ver a distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, mas vocês podem pedir aqui e a partir dele analisar de forma subjetiva. Em save, eu vou pedir aqui os resíduos não padronizados e padronizados, vou dar um continuar. Em options aqui a gente não pede nada, aqui também a gente não pede nada e aqui também a gente não vai pedir nada, tá certo? Então, software configurado, opções configuradas, eu vou e dou um OK. Bom, aqui como eu pedi estatística descritiva, ele me deu média, desvio padrão. Aqui ele me deu a correlação entre as variáveis, tá? Aqui ele me mostra como que eu pedi essa regressão múltipla, tá? E aqui foi o método Enter.
Nesse Model Summary aqui, ele traz para a gente o R e o R ajustado, que diz para a gente o seguinte: o modelo 1 explica 18%, arredondando, o custo com saúde. O modelo 2 explica 26%, arredondando, 27% na verdade, 27% os custos com saúde. E o modelo 3, arredondando, explica 29% dos custos com saúde, tá? E aqui tem o nosso pré-requisito aqui do Derby Watson, ficou em 1.9, ou seja, pré-requisito atendido. Aqui embaixo ele traz uma tabela da ANOVA comparando os modelos, tá? Com se não tivesse esses modelos. Então eu tenho aqui nos 3 modelos um resultado significativo, ou seja, os 3 modelos explicam bem, tá bom? No que ele se propõe a explicar quando comparados a um não modelo, tá bom? Com relação aos custos de saúde. Nessa outra tabela aqui ele traz para a gente o pré-requisito de ausência de multicolinearidade. Então vamos primeiro olhar aqui esse pré-requisito. Eu posso olhar tanto tolerance como VIF, tá? A gente consegue ver aqui que esse pré-requisito também foi atendido. Excelente. E agora o que essa tabela quer dizer? Quer dizer o seguinte: pegando o último modelo aqui e fazendo a comparação das variáveis, ou seja, exercício por dia, consumo de cigarro por dia e quantidade de álcool por dia, o exercício e o consumo de cigarro aqui tem o mesmo peso nesse modelo, e o menor peso aqui é do consumo de álcool. Quando eu vou para o modelo 2, onde eu tenho somente exercício e cigarro, o cigarro tem um peso maior no modelo, tá certo? Quando comparado aqui ao exercício. Aqui nessa tabela a gente não utiliza ela, então a gente pode deletar. Essa tabela também a gente pode deletar. Essa tabela a gente pode deletar. E essa aqui traz para a gente os outliers. Então, aqui, tá? Tanto os valores preditos como os resíduos teriam que ficar em menos 3 a mais 3. Então, o mínimo ok, o máximo, o pré-requisito não foi atendido, tá bom? O limite era 3, aqui está 4, tá bom? Em ambos. Para fins didáticos, a gente vai considerar que esse pré-requisito foi atendido. Então, vamos continuar analisando o nosso output da regressão linear múltipla. Aqui, o último pré-requisito seria a homocedasticidade. Então, a gente consegue ver aqui que tem um formato de retângulo na figura. Então, podemos considerar que esse pré-requisito também foi atendido. Agora, por último, vamos ver o último pré-requisito que ficou faltando, que é a respeito da distribuição normal dos resíduos. Então, se a gente voltar para cá, a gente vai ver que foi criado aqui 2 variáveis, res1 e zre1. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir um teste de Kolmogorov-Smirnov, tá bom? Um teste KS aqui para ver a distribuição. Para isso, eu vou em analisar, vou em estatística descritiva, vou em explorar e aqui eu vou jogar essas 2 variáveis que foram criadas, tá bom? res1 e zre1. Depois eu vou vir aqui em plots e vou pedir aqui a normalidade. Dou um continuar e dou um ok. Ele está rodando aí. Pronto, ele me deu aqui a normalidade, tanto não padronizada quanto padronizada. E no caso, devido ao tamanho da amostra, a gente vai ver o teste de KS aqui. E não atendeu ao pré-requisito de distribuição normal dos resíduos. Tá certo? É assim que vocês vão pedir ou configurar o SPSS de vocês para realizar uma regressão linear múltipla. E por último, vamos ver como é que fica aquela equação. Para isso, eu vou vir aqui no canto
e vou direto em coeficientes. A gente já passou por essa tabela. Então, utilizando o terceiro modelo, esse 6.005 aqui é aquele meu B0, tá bom? E aqui no caso, de acordo com a montagem daquela equação de B1, X1, B2, X2, esse aqui seria o valor de B1, tá? Esse aqui o valor de B2 e esse aqui o valor de B3. E aí, pessoal, dúvidas em relação à execução do teste ou à aula de regressão linear múltipla em si? Coloquem aí nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários quais outros testes estatísticos vocês querem ver. Valeu!